Olá, boa noite. O perito Celso Marvila foi assassinado dentro do Jockey Club em Vila Velha. O crime foi motivado porque a vítima, que também era presidente do local, queria vender o clube. Houve ameaça e desavença. 6 pessoas estão presas, entre elas um sargento do Corpo de Bombeiros. A venda do Jockey Club foi o que motivou o assassinato do perito Celso Marvila, de 64 anos. Ele era presidente do clube quando desapareceu no dia 3 de agosto. Marvila e outros sócios estavam cancelando títulos do clube, pois anunciariam a venda do local por 140 milhões de reais. O Jockey Club já havia ocorrido a venda da parte dos fundos por aproximadamente 40 milhões de reais e estava em processo de venda da parte da frente. E ele acabou cancelando o título de uma determinada pessoa, e essa pessoa, inclusive, é amigo dele, inclusive já até responderam o processo juntos, e essa pessoa, e ali surgiu a desavença maior. Ocorreram ameaças, ocorreram diversas situações que fizeram com que todos soubessem dessa desavença entre eles. E esse indivíduo, ele é o principal, estava no local no momento do homicídio. Além dele, estavam mais 4 comparsas. Foram 4 meses de investigações que mostraram até o passo a passo dos envolvidos para destruir as provas do crime. Eles utilizaram técnicas antigas de execução, né? Alguns deles são profissionais nessa situação de execução. Nós conseguimos traçar o perfil de alguns deles como sendo indivíduos que participam de grupo de extermínio, narcotráfico. Então eles têm costume em fazer isso, desaparecem com o corpo e incendeiam o veículo para eliminar as provas. Para a Polícia Civil, não resta dúvidas de que o perito foi assassinado dentro do Jockey Club em Vila Velha. Mesmo sem encontrar o corpo, as investigações apontam que 5 pessoas participaram do crime, entre elas um sargento do Corpo de Bombeiros, um policial militar reformado e o gerente do próprio jockey. Nós conseguimos concluir que ali foi o local do assassinato. Foi um pavilhão que, inclusive, ele é administrado por um indivíduo que tem essa desavença, né, com o Marvila. O sargento do Corpo de Bombeiros é o Enos Francisco dos Anjos, o Caleu. Ele foi preso nesta quarta-feira. Caleu era amigo particular do perito. Já estava preso o soldado reformado Lucas dos Santos Lage. Ele estava na cadeia por tráfico de drogas. Na casa dele foi apreendido um cordão de ouro feito com o ouro do anel que pertencia ao perito Celso Marvila. Também foram presos a namorada do bombeiro detido, Andressa Rodrigues Correia, o irmão do militar, Wesley Francisco dos Anjos, e o gerente do jockey, Milton Cândido da Silva. Um homem morreu eletrocutado dentro de uma empresa no norte do estado. A cena é chocante e por isso foi embaçada. Por cerca de 2 minutos, a vítima leva choques, caída no chão. O homem seria um funcionário de uma empresa de hortifruti que fica em Soretama e estaria numa área de produção de mamão. Um fio de alta tensão teria caído e encostado na parte metálica. Um colega tenta salvar o homem, mas não consegue. Inclusive, 2 funcionárias ficaram em estado de choque ao verem a cena e foram socorridas para o hospital. O corpo do funcionário foi levado para o DML de Linhares. Olha, gente, infelizmente aconteceu de novo. Mais uma mulher foi vítima de sequestro relâmpago em Jardim da Penha, em Vitória. Os casos vêm acontecendo com frequência e a Associação de Moradores pede reforço na segurança. Essa dona de casa de 60 anos não consegue esquecer o sequestro relâmpago que viveu. Ela é moradora de Jardim da Penha e foi rendida na saída de casa. Por volta das 5h10 eu estava saindo da minha garagem quando os 2 menores entraram. Um estava armado, né? E entraram dentro da minha garagem, assumiu o volante, só que ele não conseguiu dirigir, aí me obrigou a ficar no volante. E aí seguimos até a orla de Camburi, onde tinha um outro assaltante que entrou no carro e assumiu o volante. E dentro do carro começaram a me extorquir, pediram senha de cartão, entraram no PicPay
e usaram o cartão lá, fizeram empréstimo, tudo. A vítima teve R$12 mil roubados depois de passar mais de 3 horas em poder dos criminosos. Eles ameaçavam que se eu não colaborasse, né, eu poderia sofrer grave consequência. Inclusive, um deles falava, eu sou menor, não vai dar nada para mim, só 3 anos, agora para a senhora pode dar muito mais, é melhor a senhora colaborar. E foi o que eu fiz, né? Eu já estava em poder de três bandidos, né? A dona de casa foi sequestrada há 15 dias. Ela não foi a única vítima no bairro. Foram pelo menos 6 casos desde novembro, segundo a Associação de Moradores. O caso mais recente aconteceu na noite de terça-feira. Mãe e filha foram rendidas por um criminoso armado e usando máscara aqui em Jardim da Penha. A mãe foi obrigada a dirigir o veículo até a Enseada do Suá, nas proximidades de um shopping. O bandido se encontrou com outros 2 comparsas que fizeram compras no shopping usando os cheques e os cartões da vítima. Só então as 2 vítimas foram liberadas. Os crimes se repetem e os moradores pedem por mais medidas de segurança, como a instalação e manutenção de câmeras. A gente está muito preocupado aqui na nossa comunidade de Jardim da Penha. 40 dias atrás nós estivemos reunidos com o secretário municipal da Prefeitura de Vitória e ali nós pedimos muito, cobramos muito a manutenção das câmeras de vídeo monitoramento existente e também a instalação de outras nas principais praças, nas entradas e saídas do bairro. Também caminhamos com ele mais blitz dentro do nosso bairro e uma presença mais contínua das forças de segurança municipais. Enquanto a segurança não é reforçada, o morador tenta se proteger como pode. No celular, a bolsa sempre aqui, assim, olhando. Eu vou atravessar a rua, olhando. Sempre atenta? Sempre atenta. Quando eu vou entrar no carro, eu observo, dou uma volta. Antes de saltar do carro, eu observo tudo antes de chegar no carro para não ser abordada. Eu sempre olho no retrovisor, nos espelhos antes de sair do carro e não demoro a entrar nem sair do carro. Olha, a Polícia Militar reforça que uma viatura deve ser sempre acionada pelo 190 quando tiver alguma atitude suspeita na rua. As polícias civil e militar disseram que estão trabalhando para deter os suspeitos de envolvimento nesse crime. O empresário morto no começo do ano na Serra estava devendo R$200 mil para agiotas. 4 pessoas foram presas acusadas de envolvimento no crime. O vídeo mostra o empresário Bruno Oliveira, de 36 anos, na varanda do estabelecimento, conversando com um homem. Ele é Everton de Oliveira Vieira, de 38 anos, braço direito de um casal de agiotas da Serra. De repente, um homem de camisa escura entra com arma em punho. Ele atira na direção do comerciante. Por outro ângulo, dá para ver que Bruno tenta escapar dos disparos. Ele corre para dentro da casa de shows, mas é atingido e já cai morto. O crime aconteceu no dia 28 de janeiro, na casa noturna da vítima, que fica em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. O crime foi premeditado e planejado com ampla divisão de tarefas entre os envolvidos. O Asclepides foi o responsável por dirigir o veículo Gol branco que levou o executor ao local do crime e deu fuga a ele após a execução. O Rodrigo foi o executor do crime. R$100 mil, valor esse que seria pago parte em espécie e outra parte em sociedade de valores, foi o valor acordado entre o casal de mandantes Gleiciane e Jadilson com o executor Rodrigo para a execução da vítima. Antes de ser assassinado, Bruno foi ameaçado por não honrar com o pagamento das parcelas das dívidas. E o capixaba Edmar Mata não será mais diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Um dia após fazer o anúncio, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, recuou e desistiu do nome do capixaba. O futuro ministro disse que a motivação foram polêmicas que envolveram postagens de Mata em apoio à Lava Jato e à prisão do presidente eleito Lula. O novo escolhido para ocupar o comando da PRF é o policial rodoviário federal Antônio Fernando Oliveira, que também é advogado.
Mas, na sequência, o governador do estado, Renato Casagrande, divulgou nas redes sociais que Camata continua no governo capixaba como secretário de Estado de Controle e Transparência e que o seu trabalho contribuiu para colocar o Espírito Santo em primeiro lugar no ranking Transparência no Brasil. A seguir, mais de 1.300 pessoas fora de casa no Espírito Santo e tem alerta de mais temporais. É já já. Uma casa desabou em Colatina, no noroeste do estado. Câmeras de segurança registraram o momento em que o imóvel cedeu. O desabamento aconteceu na ladeira Cristo Rei, no centro da cidade. A casa já estava interditada pela Defesa Civil há 3 anos, justamente pelo risco de desabar. Mesmo assim, o imóvel estaria sendo utilizado por pessoas em situação de rua. A Defesa Civil de Colatina diz que não há indícios de que havia pessoas no local no momento do desabamento. Gente, vamos falar de chuva aqui no Espírito Santo? Cerca de 1.300 pessoas estão fora de casa devido aos temporais. E tem alerta de mais chuva forte para todo o Espírito Santo, principalmente nessa área em vermelho no mapa. A cidade de São Mateus é uma das mais atingidas pelas chuvas. O nível das águas do rio Cricaré ainda está alto. A BR-101, no quilômetro 71, continua interditada. Cidades como Nova Venécia, Pedro Canário, também no norte do Espírito Santo, e São José das Torres, na região sul do estado, também sofrem com as consequências dos alagamentos. Em Jaguaré, uma barragem cedeu. Em Linhares, parte do muro do cemitério Nossa Senhora da Conceição caiu. E na manhã desta quarta-feira, o governador Renato Casagrande visitou várias cidades afetadas pelas chuvas. E devido às interdições, algumas viagens ficaram mais demoradas e outras foram suspensas na rodoviária de Vitória. A gente tem apenas um ponto de desvio na região de São Mateus, que gera um acréscimo de viagem de aproximadamente 1 hora. No mais, todas as nossas viagens estão mantidas. E as viagens de trem entre Vitória e Minas Gerais foram canceladas e não tem data para retornar. Tomarem que volte logo, né? Olha, gente, durante a visita em São Mateus, o governador Renato Casagrande anunciou que vai fazer obras de macrodrenagem em Guriri. O balneário foi bastante prejudicado pela chuva na semana passada. Até um ônibus ficou preso no alagamento e os passageiros tiveram que sair pela janela do coletivo. Casagrande também afirmou que vai construir uma contenção na ladeira do Besouro, onde uma barreira cedeu. Alguns imóveis que corriam risco de desabar na localidade foram demolidos. O Conselho Regional de Engenharia do Estado sugeriu que o governo capixaba declare calamidade pública em São Mateus e regiões próximas, em caráter de urgência. Neste ano, Vitória teve a primavera mais chuvosa dos últimos 9 anos. E hoje começa o verão. E essa chuva, gente, deve continuar, viu? E acima da média do estado, até o mês de março. A notícia não é nada boa. Pelo jeito, a sombrinha e o guarda-chuva serão acessórios comuns no verão capixaba. Tá chovendo, calor, a gente não tá sabendo como tá sendo o dia, se leva guarda-chuva, não leva. Luciana e Fernando são de Florianópolis e não esperavam tanta chuva em Vitória. A gente veio esperando um solzinho, mas já que não tem, não vamos deixar de passear e conhecer, a cidade. A gente tá vindo de Floripa, lá tá bem pior, então a gente ainda tá gostando, sim, dá para passear, tá dando para aproveitar. Sentimento parecido com o do turista de Mato Grosso. Josimar bem que queria curtir um dia de sol na praia, mas... A expectativa era pegar uma praia, um solzinho, passar alguns dias aqui e aproveitar. Mas estamos curtindo também na chuva, nessa garoinha, mas a expectativa é que amanhã venha um sol e melhore, O verão começou nesta quarta-feira e termina no dia 20 de março de 2023. Período de movimento nos restaurantes que ficam nas praias. Para a empresária Sônia, apesar da queda nas vendas em dezembro, a expectativa é boa no verão, mesmo que seja chuvoso. No verão, a chuva é diferente dessa chuva que a gente está tendo agora. É uma chuva que ela é rápida, dá o sol, mas dá a chuva pancada e não atrapalha muito. O verão começou chuvoso e no início também é marcado por 2 datas comemorativas importantes, Natal e Ano Novo. E a previsão para o dia 25 de dezembro é de chuva. Já para o dia 31 é de sol, mas no domingo, primeiro dia de 2023, deve ser também de chuva. Segundo a meteorologista do Incapé, Tabata Brito, o verão deve ser ensolarado pela manhã e com pancadas de chuva no final da tarde. A
a gente pode ter aqueles episódios de chuva, aquela chuva que tem no final do dia, né, associada ao calor e à umidade, aquela pancada de chuva mais localizada, ou também não se descarta a ocorrência de um novo fenômeno como esse que está acontecendo agora, que é a zona de convergência do Atlântico Sul, né? É um fenômeno típico dessa época do ano, ele não é raro, ele acontece sempre na primavera e no verão. Então a gente não descarta um possível novo episódio desse fenômeno com acumulados de chuvas significativos também durante o verão. Janeiro e março, principalmente, são meses bem chuvosos, né? Isso que a gente está esperando. E aí, estendendo, né, ao longo de toda a estação, a gente tem o mês de fevereiro, que já faz um contraponto, né? Que é o mês onde a gente mais observa os veranicos, né? Que são dias seguidos sem ocorrência de chuva. E aí, nesses dias, a gente tem aqueles aumentos significativos na temperatura. É o que a gente está esperando aí para essa estação. Ruim para o turismo, né? Olha, gente, um incêndio destruiu um galpão da aviação Itapemirim, no sul do estado. As chamas consumiram um imóvel em Cachoeiro de Itapemirim, onde eram guardados pneus. De longe era possível ver a fumaça escura. Os bombeiros foram acionados, o fogo foi controlado e as causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Segundo os bombeiros, também não houve feridos. No próximo bloco, a magia do Natal na Grande Vitória tem caravana iluminada. Já já. A caravana de Natal do Natal Iluminado está passando por bairros de Vitória. O trajeto hoje é Jardim da Penha, Jardim Camburi, Enseada do Suá e Bento Ferreira. Amanhã, a caravana passa pela Ilha de Santa Maria, segue pela Avenida Serafim Derense e para no Parque Moscoso, no centro de Vitória. A ação é uma iniciativa da Rede Tribuna, da Prefeitura de Vitória e tem patrocínio da Mistura para Bolo Regina. São 2 mini trios decorados e iluminados. Papai Noel, Mamãe Noel e os duendes natalinos também vão participar dessa festa. A caravana começa sempre a circular a partir das 7 da noite. Fica atento, você que é morador. O TN2 fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.